Ponto de Cultura, Museu Aberto, depoimento de Francisca Batista Bezerra. Entrevistada por Rodrigo de Godoy e André dos Santos, São Paulo, 4 de outubro de 2007. Realização Instituto Museu da Pessoa.net. Entrevista número PCMA-HV 070. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, para começar, eu queria que você dissesse seu nome completo. Meu nome é Francisca Batista Bezerra. E você nasceu onde e quando, Francisca? Eu nasci na cidade de Icó, no Ceará, no dia 27 de maio de 1967. E qual o nome dos seus pais? José Batista Bezerra e Luísa Senhora Bezerra. E dos seus avós? Meus avós é Francisco Xavier de Mello, meus avós maternos, Francisco Xavier de Mello, Francisca Xavier de Mello. Do meus avós paternos é Francisca Posidone Bezerra e Manuel Quaresma Batista. E todo mundo é de Icó? Todo mundo. A família toda é de A família inteira. E a atividade da sua família? O que seus pais e seus avós faziam? Meus pais, eles trabalhavam na lavoura, né? Eles eram agricultores. O meu pai, meus avós. A minha mãe sempre foi costureira. Agora, o meu pai, ele sempre trabalhou na roça, na lavoura. E os seus avós também? Meus avós também. E você sabe a origem do nome da sua família? O Batista, seu sobrenome, você sabe? Não, na verdade, eu não sei a origem. E você tem irmãos, Francisca? Tenho, mais 5 irmãos. 5? Vocês são em 5? Ou você Nós somos tem mais 6. 5? Tem mais 5. E onde você se encaixa? E você é a mais nova, a mais velha? Eu sou a mais velha. A mais velha? A mais velha de todos. Fui São a primeira. quantas mulheres e quantos homens? São 3 mulheres e 3 homens. 3 e 3? Uhum. Bem dividido, Bem né? dividido o grupo. E eles todos são também... Todos nasceram em Icó, criaram-se em Icó? Todos nasceram na mesma cidade e se criaram lá. Nossa infância foi toda lá. E conta pra gente, como que era Icó na sua infância? Assim, onde você morava quando você era criança em Icó? Como que era ali a região onde você habitava? Bom, na verdade, eu não morava bem na cidade, né? Eu morava num lugar meio distante da cidade. Mas a minha infância foi muito legal, foi gostosa, me divertia muito, saía bastante para as festas. Eu sou nordestina, o pessoal nordestino gosta muito de dançar, de forró. Eu saía bastante. E como que era esse convívio, essas festas? Porque Icó é no Ceará, né? Então também tem a tradição de festas juninas, essas festas todas têm essas tradições, tem, né? tradições. Conta um pouquinho pra gente. Tem as tradições da festa junina, tem a festa do Senhor do Bonfim, que é no final da passagem do ano, né? Então, são as festas mais, vamos dizer assim, que ficam em destaque na cidade. E desde pequena? Desde pequena. Você Desde que eu nasci e me criei, eu vim vendo e participando dessas festas. E seus irmãos são mais ou menos da mesma idade? Cresceram, assim, ano após ano foram nascendo? Quais as idades deles? Não, a diferença de um irmão para outro, vamos dizer assim, é de 2 anos. 2 anos. Isso. E vocês se davam bem? Costumavam brincar do quê? Nós costumava brincar, a gente morava no interior, a gente costumava brincar de casinha, de esconde-esconde, de cair no poço, passar anel, um monte de coisa legal que a gente ia descobrindo, né? Ia inventando, aliás. E a escolinha na sua infância, como que era? A minha escola era pertinho da minha casa. Nossa, eu fazia uma festa para ir. No dia que estava chovendo, então, eu ia a pé para a escola. No dia que estava chovendo, a gente fazia festa, brincando, no caminho para a escola. Muito bom. Chegava toda suja ou não? Não, na verdade, a gente vinha, quando chegava suja, quando vinha de lá para cá. Mas quando a gente ia, a gente tomava um pouco de cuidado para não chegar lá suja, né? Mas quando a gente voltava, a gente liberava. E você era estudiosa? Eu nunca fiquei um ano. Nunca fiquei reprovada um ano, nunca fiquei em recuperação. Sempre passei de ano, sempre estudei, sempre cumpri com meus deveres na escola. Sempre que pedia atividade, eu estava pronta ali, já dava na hora. E em Icó você sempre morou na zona rural, digamos assim, Francisca? Foi.
Em 76 foi que a gente mudou para perto da cidade, mas a gente morava bem no interiorzão mesmo, bem lá no, vamos dizer assim, no sertão. E qual é uma cidade grande? É, mais ou menos grande. Assim, não tão grande, mas é Para a região, ela é considerada Pra- uma cidade é, de médio porte, digamos muito... assim. É, E quando você ainda era criança e morava na zona rural, no sertão, digamos assim, uhum. como que era essa região? Fala pra gente. Realmente essa questão de falta de água, é uma realidade nessa onde você morava? Era, Ali? é realidade. Ainda hoje é realidade. Existem alguns pontos lá que ainda tem esse fracasso de água. Quando não chove, o pessoal tem abastecimento de água através de carro-pipas. E como que era... Antes, Não, quando você morava lá, como que era na sua família, né, na prática, essa questão da falta de água, por exemplo? Tinha dia que vocês não tinham água, tinham que buscar em algum lugar? não, na verdade a gente sempre, quando a gente morava lá no sertão, a gente tinha poço. Ah, o poço resolve Isso. essa A gente questão. tinha poço e, tipo assim, uma família tinha, vamos, digamos assim, que tinha um poço no determinado lugar. Só que quando não tinha, os vizinhos emprestavam aquele poço pra gente tirar água. Então tinha uma comunidade Tinha uma toda ali. comunidade. Como era o convívio com essa comunidade, o convívio com os vizinhos, com essas Era pessoas? legal, todo mundo ajudava um ou outro. Quando um não tinha uma coisa, outro chegava e ajudava, perguntava o que estava precisando. Muito legal, assim, o convívio era bem, bem legal. E a casa que você morava nesse período, como era? Conta pra gente. Descreve a sua casa. Contando pra gente como é que era quantos quartos, como era a sala. Conta pra gente. A minha casa era de tijolo, assim, tijolo mesmo, sem reboco, sem nada, era em preto. Não era cimento, era só barro mesmo. Pra gente varrer tinha que aguar para não levantar pó. Os copos que a gente tomava água era de alumínio, não tinha copo de vidro. Tomava água, tinha uns potes de barro. A gente colocava um pote de barro lá na sala, digamos assim. Aí a gente colocava o pote, pegava a água e tinha um pano para coar a água, a gente colocava na boca do pote e coava a água. E qual era a comida típica da sua infância? Assim, o que você mais se lembra de comer nesse período? A minha comida era angu, que aqui em São Paulo como que chama? Esqueci o nome. Polenta? Polenta. A gente comia angu com rapadura. Angu com rapadura? É. Que gostoso. Gostoso. Qual a sua comida preferida? Hã? Qual a sua comida preferida? A minha comida Da preferida região? é baião de dois. Baião de dois, fala pra gente o que é um baião de dois. É o arroz feito junto com o feijão. Ah, ele é cozido junto? Isso. Não, tipo assim, cozinha o feijão, aí depois você põe uma quantidade numa panela, põe a água, o caldo do feijão e faz o arroz dentro. Aí tempera com o que você quiser, com queijo, ou com toucinho, ou com bacon. E fala pra gente, Francisca, vocês tinham eletricidade na casa nessa época de infância? Não, era lamparina, Lamparina? lampião. E vocês plantavam alguma coisa? Tinha uma horta, alguma coisa pra A gente plantava, tinha... Na verdade, meu pai trabalhava alugado, né? Trabalhava para outras pessoas, que ele ganhava para trabalhar para outras pessoas. Tipo assim, limpava, estocava toco, madeira, essas coisas, para outras pessoas. Aí ele comprava o alimento para gente. Mas vocês não tinham uma plantação de vocês mesmo, uma Não, hortinha, nossa alguma mesmo coisa? não tinha. Porque a gente era muito humilde, né? Eu vim de uma família muito, digamos assim, a gente passou muita necessidade. A gente não tinha e aí os outros ajudavam a gente. E você começou a estudar, você disse que era uma escola bem perto aí da sua casa. Isso, até a 8ª série, até a 4ª série, era bem próxima da minha casa. E você começou a estudar com que idade, Francisca? Mais ou menos com uns 15 anos. Você começou a estudar com 15? Isso. Porque lá onde a gente morava, no sertão, não tinha esse acesso. Ah, então no sertão vocês não tinham escola só próxima? depois que a gente veio. Ah, quando você mudou para mais próximo da Isso, cidade. mais próximo da cidade, aí que tinha escola.
Entendi. E você cuidava dos seus irmãos, como você era mais velha nessa época? Cuidava. Minha mãe saía, deixava eu como encarregada da casa. Você que Para cuidar cuidava. dos meus irmãos. Às vezes eu ficava com meus irmãos pequenininhos, eu não conseguia nem pegar ele no colo para trocar, eu trocava, porque lá não tinha berço, não tinha cama. Eu trocava na rede mesmo, era rede. Ah, que vocês usava. dormiam em redes. Era, cada um tinha a sua rede, porque não tinha cama. Era rede. E você disse que sua mãe era costureira, né? Isso. Ela costurava para pessoas ali da região mesmo, para as pessoas da cidade? Como Ela que era? costurava para as pessoas da região e costurava também para igrejas. Assim, tipo assim, quando ia ter primeira comunhão, ia ter batizado, as pessoas pediam para ela fazer as roupas. E aí ela costurava E aí na ela sua casa costurava. mesmo? Na casa da minha avó, que é a minha avó que tinha máquina. Ah, e sua avó morava... Morava A sua perto. família morava Próximo. todo mundo meio próximo? Isso. Durante a minha vida no sertão, eu morei sempre pertinho da minha avó, da mãe do meu pai, né? E da família da sua mãe? Da família da minha mãe um pouco mais longe, Mas também por ali. mas também na redondeza. E, bom, aí você disse que em 70 e pouco, 76. vocês foram Vim, para uma casa mais próxima, Mais próximo da cidade, cidade. né? Por que vocês se mudaram para essa casa? Em busca de uma vida melhor, né? Do padrão de vida melhor que a gente não tinha. Mas seu pai continuou trabalhando na agricultura? Continuou, mas aí já era nosso mesmo. A gente era tipo uma comunidade, mas cada um tinha o seu. Aí já tinha plantação, meu pai plantava banana, plantava cana, arroz, feijão. E aí ele irrigava. Ele tinha um canal de irrigação, aí na cidade já tinha água, aí ele já irrigava. Sabe, com aquelas manilhas, mangote, que chamava de mangote, né? As plantações eram feitas tipo sul, que chamava assim, era de um espaço para o outro, tinha tipo uma varedinha. Aí ele colocava o mangote e irrigava as plantas. E explica pra gente essa questão da comunidade. Então, foi uma comunidade que comprou um terreno? Como é que é? Não entendi. Tipo assim, aqui o CDHU. Não tem, as casas eram tudo iguais. E era uma comunidade mais ou menos de umas 50 pessoas, vamos dizer assim. E tinha ruas. Do governo, era uma associação, Uma do associação. Denox. Isso. Aí nós morávamos na rua C. Aí tinha a rua B e tinha a rua A. E 50 casas, 50 famílias E moravam. 50 famílias moravam, cada um na sua casa, cada um tinha seu lote. Cada um escolhia o que queria plantar, na verdade. No seu próprio lote? No ou seu tinha um próprio lote lote, comunitário? cultivava no seu próprio lote. Aí tinha um depósito lá que, quando tinha o cultivo, eles vendiam para fora. Então, além de tirar de para o ser consumo, subsistência... ainda vendia para as outras manutenção. E aí seu pai começou a trabalhar, digamos, por conta própria Por nessa conta parte, própria. nessa época da sua Isso. vida. E sua mãe como costureira, sim. Minha mãe como costureira. E Final aí- de ano, então, ela costurava tanto, até meia-noite. Tinha vezes que ela não ia nem para a festa do ano, na virada do ano, porque não tinha tempo. E ela também costurava a roupa de vocês A também. nossa roupa. Até hoje ela faz. Até hoje. Até hoje ela que faz. E fala pra gente, já essa casa, como que era? Essa daí tinha quarto separado para cada... Não para cada um no seu quarto, mas para as mulheres, para as meninas tinha um quarto. Os meninos dormiam na sala, que eram 3 homens, né? Tinha lugar para eles dormir na sala. Aí tinha o quarto da minha mãe e do meu pai e o das 3 irmãs no outro quarto. E aí tinha a sala, a cozinha. Tinha sala, cozinha, tinha o quintal, que era muito grande. E aí já nessa casa vocês já tinham eletricidade? Já tinha eletricidade, já tinha água encanada. E era bem mais próximo da cidade. Bem mais próximo. Dava para ir a pé, era 6 quilômetros. E você, nessa época de criança, de adolescente, digamos assim, você já ajudava em casa, já cuidava dos seus irmãos? Desde os 7 anos que eu ajudo em casa. Desde os 7 anos que eu já cuidava dos meus irmãos. Eu não conseguia... Minha mãe saía para lavar roupa, que minha mãe lavava roupa para fora, para as outras pessoas, para pegar as coisas para a gente comer. Minha mãe lavava roupa e deixava as crianças comigo. Teve uma vez que ela saiu e deixou o arroz no fogo.
secando. Era fogão de lenha. Ah, o fogão era de O lenha. fogão era lenha. Aí eu não consegui tirar as brasas, eu peguei e tirei só as brasas para fora, para o arroz não queimar. Porque eu não conseguia. Ainda hoje eu sou pequena, né? Mas eu era mais pequena ainda, eu não conseguia tirar do E fogo. você também cozinhava, cuidava de toda a casa ou era só cuidar dos seus irmãos nessa época? Não, eu vim passar a cozinhar depois que eu vim para perto da cidade. Ah, Aí que eu comecei a fazer as coisas, assim. E Mas eu sempre ajudava a minha mãe. E nisso você já estava em outro colégio. não, aí foi Até a quando- quarta série eu fiquei pertinho da minha casa. Aí da quarta série, aí eu passei para a cidade mesmo, estudar na cidade. E como que era o colégio na Hã? cidade? Como que era o colégio? Muito diferente do outro colégio lá no sertão? O nível era bem mais elevado, né? Era na cidade. O que você fez da primeira à quarta série, Hum. só para ficar claro, você era o que era próximo dessa segunda casa que você morava, Isso, né? Que era mais isso. próximo da cidade. Mais próximo E você da- começou a estudar aos 15 anos. Isso. Até os 15 anos você não Não era tinha alfabetizada. não. Ainda não era alfabetizada. Nem você, nem seus irmãos. Não. Eles começaram depois que a gente veio para perto da cidade, em 76. Aí aos 15 anos você começou Isso. a ir para a escola. Isso. Essa primeira escola que você foi, como foi esse seu período de alfabetização? Foi uma fase muito difícil? Você teve dificuldade por conta de você já ter 15 anos? Ou foi mais fácil? No começo, sim, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não sabia até então nada, né? Porque eu nunca tinha estudado. Mas a minha primeira professora foi muito legal. Ela tinha uma paciência muito grande com a gente. Ensinava muito bem, deixava claro. E aí a gente foi aprendendo, eu fui aprendendo com os ensinamentos dela, prestava muita atenção. Qual o nome dela? Você Era lembra? Juvina. Jovina. Juvina. E você estudou nessa fase de alfabetização numa classe normal de crianças ou era uma classe como um Mobral, um programa Normal, de específico? crianças, normal. E você estudava em que período, Francisca? Eu estudava era de manhã. Hum. Até a quarta série eu estudei de manhã. E fala um pouquinho como era a escola, eles davam alimentação, como que era? A escola, eu estudava de manhã, eu ia para a escola às 7 horas da manhã. Aí chegava lá, entrava na escola. Quando era 9 horas tinha o recreio, a hora do recreio, eles davam o lanche. Quando, às vezes, atrasava a merenda, aí a gente vinha tomar em casa o lanche. Merenda, mas eles forneciam. Mas que às vezes atrasava, né? Ou por falta d'água, às vezes faltava um dia, faltava água. Aí não tinha como as merendeiras fazer. E o que normalmente se dava de lanche? Era macarrão, era carne de soja. Era variado. Era variado. Cada um dia tinha um cardápio diferente. E como era uma escola grande, com muitas crianças, ou era uma escola pequena, essa da primeira à quarta série? Era 5 salas, mas tinha bastante criança. Eram 5 salas assim, consecutivas, divididas. Cada um com uma professora. Isso. E você lembra como foi o processo de aprendizagem, o processo de alfabetização que você teve? Foi através de cartilhas? Como que foi essa... Hoje, você como uma educadora, tendo essa visão Uhum. mais, né, mais por dentro da questão, fala um pouquinho sobre a sua época de alfabetização, se era muito diferente da forma como é hoje, do que você viu durante o seu magistério. Era diferente. Porque hoje em dia a gente traz as coisas para que a criança aprenda brincando. Numa brincadeira. E na minha época não, era mais séria. A professora falava assim, você tem que aprender a tabuada tal. Que tal dia eu vou pegar essa tabuada, vou ver se você sabe. Você tinha que saber, na ponta da língua. Era diferente. E qual dos métodos, digamos assim, você acha o mais eficaz? Isso você mesmo. Eu acho o método de hoje. Porque daí a criança aprende mais, a criança se interessa mais. Não como uma obrigação que ele tenha de aprender, mas que ele vai aprendendo brincando. Vai aprendendo as coisas brincando. Fazendo, vendo os outros fazer, com estímulo. E seus irmãos também estudaram nessa mesma escola que Nessa você? mesma escola. Todo mundo estudou? Todo mundo. E aí ia todo mundo junto? Ia todo mundo junto.
Aí, quando foi, eu saí da quarta série, aí fui para a cidade. Aí a gente ia de ônibus. Era longe? Era 6 quilômetros. Aí eu passei a estudar à noite. Da quinta série em diante. Isso. Eu passei a estudar à noite porque não tinha, a série não tinha, só tinha à noite. Aí o governo não, o prefeito colocou um ônibus para levar a gente. Ah, gratuito. Isso, para levar e trazer. Levava e trazia. Mas às vezes quando estava chovendo muito, aí o ônibus não ia, ou que a estrada era muito ruim de passar quando chovia, tinha muita lama, e a gente ia de bicicleta. De noite mesmo. De bicicleta. Eu e meus irmãos, um levava o outro. Ah, é? Uhum. Mas não numa bicicleta todo mundo. Eu e meu irmão iam numa bicicleta. Tá. Ele me levava, ou eu levava ele. E, Francisca, aí já nessa segunda escola, né, nesse segundo colégio, que você fez da quinta série até o colegial, é isso? Isso, até a oitava Que série. seria hoje o do fundamental Isso. até o médio, né? Uhum. Como que era já essa escola? Agora, explica, já era maior, tinha mais salas, Era mais maior, alunos? tinha mais sala, era mais atualizada, tinha mais, digamos assim, uma organização melhor. Os professores eram mais... sabia mais, assim, o jeito mais de ensinar. E você teve muitas dificuldades para Não, se encaixar nesse novo não, porque padrão? eu sempre fui uma pessoa bem comunicativa, bem dada com as pessoas. Quando eu não sei de uma coisa, eu vou lá e pergunto, insisto. Então, eu não tinha dificuldade. Quando eu tinha dificuldade em alguma coisa, eu ia lá e, professora, eu não entendi. Dá para explicar de novo? Aí ela explicava de novo até eu entender. Aí, nesse segundo colégio, você já tinha mais ou menos quantos anos, Francisca? Tinha uns 19, 20 anos. E a média da sua classe também era de pessoas dessa idade? Isso, ou eram pessoas mais novas? Tinha pessoas mais novas do que eu e tinha pessoas mais velhas. Era mesclado. Bem balanceado. E bem balanceado. E quais as matérias que você mais gostava? Psicologia, português. Você tinha psicologia da quinta ao colegial? Não, aí era o... Psicologia eu tive quando eu fiz o magistério. Ah, tá. E português? E português. E, bom, explica só para eu entender. Você fez da quinta à oitava série. Isso. Aí no que hoje seria o ensino médio, você fez o magistério. É isso, né? Isso. Nessa mesma escola? Nessa mesma escola. Eles ofereciam um curso de magistério? Ofereciam o curso de magistério. E por que você optou por fazer um curso de magistério e não o então colegial padrão, né, digamos assim? Porque eu sempre gostei. Sempre gostei. Eu via as professoras entrando na sala. Eu sempre tive aquela esperança de um dia ser uma professora. Desde pequena? Desde pequena. Aí eu fui me engajando, fui tentando. Falei, um dia eu vou chegar lá. E quando você estava nesse colégio que você fez o magistério, tem alguma lembrança, alguma passagem em especial que tenha te marcado? Uma lembrança. De lá do colégio ou pode ser do meu caminho, da minha casa? Da sua vida escolar nesse período de estudante? Tem. Uma vez eu estudava à tarde, no magistério eu fiz à tarde, um período. E estava uma chuva muito grande. E eu fui a pé para a escola. E eu vinha correndo com a minha irmã e fiquei embaixo de uma árvore, tirando jabuticaba. No meio da chuva? No meio da chuva. Vinha brincando, no meio da chuva. Então era festa. Tudo era festa. Brincadeiras, corria. Não só chegava na escola, às vezes a gente ia a pé, porque não tinha muito acesso de condução. E tudo era festa para mim. Brincava, corria, não só chegava. Às vezes a gente combinava com as amigas para ir todo mundo junto. Era muito bom. Foi muito bom a minha infância, a minha escola. Então, nessa fase já crescidinha, né, 19 anos, Uhum. rolava muito paquera na escola, como que... Não, eu sempre fui mais Reserva.
reservada, assim, mas, digamos assim, cabeça feita. Entendeu? Eu tinha um ideal do que eu queria, então era aquilo. E depois as outras coisas. Mas amigos você tinha? Amigos, bastante. Muito amigos. Sempre fui rodeada de amigos. E o que vocês faziam para se divertir? Ai, a gente brincava, combinava de um lá para casa. Quando era dia de festa, a gente combinava. Aí as amigas da escola vêm todas lá para casa. Era muito bom. Mas vocês costumavam, por exemplo, isso já na sua fase de 19, 20 É. anos, não sei, ir para algum barzinho, ou ir para um cinema, ir para alguma praça, Ah, lá na praça, na cidade, tinha bastante opção. A gente ia tomar sorvete, porque cinema não tinha lá. Cinema, na época, não tinha. A gente saía bastante para tomar sorvete. Às vezes a gente saía na hora do recreio, lá na escola. A gente saía, nem tomava a merenda que tinha lá. Saía e ia para a pracinha, que era pertinho. E nessa época a gente está falando de mais ou menos na metade final da década de 80, não é isso, Francisca? De 86, isso. 87, por aí, não é? É, mais ou menos, 90. Como que era a moda nessa época? Como as pessoas se vestiam, o que elas ouviam nessa sua região? Você lembra Na disso? minha região é típica de forró, né? Sempre escuta mais forró. Forró, lambada. Que era a época da lambada, né? Isso. E você e as suas amigas se vestiam naquela moda de lambada, com aquelas sainhas ou não? Não, eu sempre, eu sou mais, assim, eu era mais reservada, assim, eu não gostava muito de acompanhar, tipo assim, digamos assim, a moda da época. Eu me vestia como eu ficava bem, eu queria ficar bem. Não importava se estava na moda, se não. Eu estando bem, para mim estava bom. Me sentindo bem com aquela roupa. Era o que importava. Era o que importava. E aí você terminou o seu magistério em que ano? Em 91. Em 91. Isso. Aí até então você já tinha trabalhado em algum lugar ou você sempre, o seu trabalho, a sua obrigação era sempre cuidar dos Era seus irmãos? sempre em casa, eu nunca tinha trabalhado, não. Porque lá mesmo na cidade não oferecia trabalho, assim. Não era algo fácil? Não era fácil o trabalho. Aí em 92 eu vim para cá. Logo que você então terminou o magistério, você veio para São Paulo? Eu fiquei um tempo, eu terminei em 91 o magistério. Quando foi em setembro de 92, eu vim para cá, para São Paulo. E por que a decisão de vir para São Paulo? Você já tinha algum parente, Eu já tinha, os 2 irmãos meus já tinham vindo antes para São Paulo. Aí eles foram lá. Aí depois eles voltaram. Quando chegou aqui, aí eles perguntaram para minha mãe se a minha mãe queria vir conhecer aqui para vir morar aqui. Aí minha mãe falou que queria. E falei, eu vou também. Eu tenho vontade de ir, já terminei meus estudos, então eu vou para ver como que é. Aí eu vim embora para São Paulo, em 92. Mas inicialmente, então, era um passeio? Era um passeio. Não era vir para ficar? Não era vir para ficar, era um passeio para conhecer. E como foi a viagem? Muito Minha cansativa? viagem tranquila. Dormindo. É quanto tempo de viagem? 48 horas de viagem. 48 horas. Dormindo. A minha mãe foi que sofreu mais. Porque ela deixou os outros lá, porque veio eu e ela só. Tinha 2 irmãos aqui que mandaram buscar a gente, e veio eu e ela. E meu pai e mais 3 irmãos meus ficaram lá. Aí depois foi que vieram. Esses seus 2 irmãos vieram para São Paulo em quando, você lembra? Em 88 meu irmão veio, o primeiro, né? Aí ele foi, em 88 ele veio, quando foi em 89 ele foi lá. Aí já trouxe o meu outro irmão com ele. Já veio, já praticamente empregado já. Mas esse primeiro irmão seu veio para São Paulo com a cara e com a coragem? Ou tinha algum contato, alguma coisa já acertada? Não, tinha meu tio aqui que acolheu ele, que deu os primeiros... E ele veio para trabalhar com o quê? Ele veio para trabalhar. E quando chegou aqui, ele trabalhou em produção. Ele era auxiliar de produção. Em alguma fábrica? Ele trabalhava na Santista. E aí esse seu outro irmão que veio logo em seguida,
também foi para trabalhar Também nesse veio para a mesmo mesma local, empresa, tá? já veio praticamente empregada. E aí eles se deram bem em Se São deram Paulo e quiseram bem, trazer o restante da isso, família, quiseram foi isso? trazer o restante da família. Eles moravam em que região de São Paulo nessa época? Moravam em Osasco, Osasco. isso. Isso desde sempre, nessa Desde época já de sempre, a gente 88, morou em 89. Osasco, quando foi mais ou menos em 99. Aí a gente veio aqui para Viliara, Mas daí já é mais recente, já né? é mais recente. Essa época da primeira vez que você veio a São Paulo... Foi para Osasco, Foi para Osasco. isso. E, bom, 48 horas de viagem, você disse que não se cansou muito. Que eu dormi bastante. Mas qual foi a sua primeira impressão quando você viu São Paulo? A princípio eu senti muito frio, que estava um frio danado. Que é setembro, né? Isso. Mais ou menos a época que a gente está hoje. Tava um clima. frio danado, chovendo. Meu irmão chegou, foi buscar a gente na rodoviária, já levou logo blusa de frio para mim e para minha mãe. E meu tio também foi junto buscar. E, a princípio, eu achei uma cidade muito acolhedora. Porque quando eu cheguei aqui em Osasco, teve uma vizinha que deu muito apoio para gente. Quando chegou, Qual o nome dela? é Nery. Nery? E Isso. você ainda tem contato com ela? Tenho, sempre. Não é sempre que dá vontade, porque não tenho tempo de ir, mas final de ano, Natal, sempre eu ligo para ela, vou lá na casa dela. A gente sempre está em contato. E quando vocês vieram, vocês foram ficar nessa época que seria ainda a de passeio, vocês vieram passear, ver a cidade, conhecer. Seus irmãos moravam com seu tio? Não, eles já moravam numa casa tipo pensão. Era uma pensão que tinha vários quartos, várias casas dentro de uma casa só. Entendi. Aí a gente veio morar com eles já. E aí Já ficaram tava em todos nessa pensão? Isso. Era 3 cômodos, era a cozinha, a sala e o quarto pequenininho. E aí ficaram em 4, os 2 irmãos? Isso, e eu, minha você mãe e sua meus mãe. 2 irmãos, a princípio. E aí você e sua mãe veio e resolveram ficar logo de cara? Ou... Meu irmão já chegou e já pôs, porque minha mãe ficou muito, deixou os outros para lá, ficou chorando muito, ficou muito triste com a falta dos outros. Aí meu irmão falou assim, mãe, eu vou dar trabalho para a senhora não ficar pensando muito. Aí comprou tecido e já deu para ela fazer roupa, fazer camisa. E ele levava para vender lá na empresa que ele trabalhava. Ela fazia as camisas, costurava e ele levava para vender. Na mão? Na máquina. Ele comprou uma máquina para ela. E a princípio ele comprou uma máquina para ela e ela fazia as camisas e ele levava para vender para os amigos. E ajudou a sua mãe a Ajudou fazer parar de chorar? Aí ela chegou no final do ano, né? Aí ela falou assim, filho, eu vim para passear e também para ficar, se desse certo. Mas eu só vou ficar se você mandar buscar o resto da família. Aí ele falou para minha mãe assim, não se preocupe que no começo do ano vai estar, no final do ano, desse ano que vai entrar, a senhora vai estar com todo mundo junto. E foi o que ele fez. Mandou buscar todo mundo. Mas aí todos foram morar nessa pensão? Nessa mesma casa. Apertadinho, mas daí a gente... Como que era? Fala pra gente como é que... Porque daí, 4 mais os outros 3 irmãos que ficaram, é isso? São 7. Mais o seu pai, 8 pessoas morando num lugar bem pequenininho, é isso? É, bem pequenininho. Meu pai e minha mãe dormiam na cozinha, no chão, no colchão, colocava... meus irmãos dormiam na sala, os 2 que saíam mais cedo. E eu e minha irmã e minha outra irmã dormiam no quarto, na beliche. Ele comprou 2 beliches. 2 beliches que fazia 4, né? E comprou cobertor. Ele equipou a casa pra gente, esperando a gente. E aí todos começaram a trabalhar? Como foi? Aí, em 93, eu comecei a trabalhar. Já em janeiro de 93 eu saí para fazer entrevista. E já em seguida fiz entrevista, passei. E qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na Promovel, era financeira. Você trabalhava com o quê? Eu era encarregada de crédito, em crediário.
Explica Em pra loja. gente um pouquinho. Eu trabalhava em loja. As pessoas iam comprar e faziam o crédito comigo. Ah, você era a responsável A por responsável abrir um crediário Por abrir o crediário para para as consumidor. pessoas. Isso. Ah, tá. E todo mundo solteiro, né? Seus irmãos Todo ou mundo tinha alguém solteiro. casado já? Não, todo mundo solteiro. Eles até hoje são solteiros ou já teve gente que casou? Não, só tem eu e mais um irmão solteiro. O resto já casou todo mundo. Ah, casou todo mundo. Casou todos. Só tem eu e outro irmão solteiro. Casaram aqui em São Paulo mesmo. Aqui mesmo, em São Paulo. E continuam todos em São Paulo. Todos em São Paulo. Até hoje. Até hoje. Gostaram Todos já mesmo, são então, pais, já são mães. Depois você vai contar pra gente como é que é ser tia, Uhum. enfim. Mas mais pra frente. Vamos continuar. Você estava falando do seu primeiro emprego. Então era na Promovel, Isso. como assistente. Como é que é o seu Era, nome? eu era atendente, a Atendente. princípio. Ah. Se eu atendia, fazia a ficha das pessoas, analisava se tinham nome no SPC e tal. Aí eu liberava o crédito para eles. Se eles tivessem o nome limpo. E você trabalhava numa loja. Fixa, eu trabalhava numa loja, mas daí quando precisava de alguém para substituir, que outra não tinha vindo, aí o meu supervisor chamava e eu ia. Mas na mesma região. E essa loja ficava onde? A princípio eu trabalhei em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio. Próximo aqui. Próximo. E todo dia você vinha de Osasco para Pinheiros Isso. e voltava. Isso. E quanto tempo vocês ainda continuaram morando nessa pensão, nessa casinha de 3 cômodos? Uns 2 anos. 2 anos. 2 anos. Aí meu irmão falou assim, já estava melhor, ou eu já estava empregada, já dava para alugar uma casa mais maior, né? E aí vocês alugaram? Aí a gente alugou uma casa maior, no mesmo bairro, só descendo a rua um pouquinho, na outra rua, na rua 15 de junho. E aí essa casa era um pouquinho maior, Era um pouquinho maior, já dava para estar um pouco mais aliviada. Era. E vocês continuaram todos morando juntos? Todos morando juntos. E aí, você ficou quanto tempo nesse seu emprego na Promovel? Fiquei um ano e meio. 1 ano e meio, mais ou menos. E por que você saiu? Porque eu já estava cansada. Porque eu não trabalhava só como atendente de crediário, mas eu trabalhava trabalhava com muito dinheiro, lidava com muito dinheiro. E eu já estava ficando cansada. Porque eu trabalhava em loja grande e as outras lojas vinham fazer depósito na minha loja. E eu já estava ficando muito cansada de lidar com muito dinheiro que não era meu, era muito arriscado. E final de ano eu não tinha horário para sair, só tinha horário para entrar. Aí eu pedi para o meu supervisor para ele me mandar embora. Aí como ele falou que eu era uma ótima funcionária, ele me mandou. Me mandou embora. E aí você ficou desempregada? Fiquei desempregada 6 meses só o tempo de receber o seguro-desemprego. Aí já comecei a trabalhar de novo. Aí no quê? Aí eu mudei de ramo, comecei a trabalhar numa associação que acolhia crianças, que era orfanato, que ficava lá no Piratininga, em frente à garagem da Urubupungá. Em Osasco isso? Em Osasco. Aí eu fiz entrevista, também passei e trabalhei lá uns 4 anos, mais ou menos. Como? Qual era o seu cargo? Eu era atendente também. Você não trabalhava com as crianças, então? Eu trabalhava com as crianças, mas o meu cargo era atender as crianças, entendeu? Você cuidava, Isso, o cargo era cuidava atendente. das crianças. Isso. Mas qual era a sua função, digamos assim? O seu cargo era atendente, mas o que você realmente fazia na prática? Eu fazia tudo, eu cuidava delas, eu dava banho, fazia comida para elas, porque era criança de 0 a 3 anos que eu cuidava. Mas o orfanato tinha crianças de todas as idades? Tinha até os 14 anos eles ficavam, mas que tinha pessoas divididas para cuidar, entendeu? Bom, Francisca, então, aí você começou a trabalhar nesse orfanato, em Osasco. O nome do orfanato qual era mesmo? Amamos. A Associação Osasquenses ao Menor Carente. E era mantido pela prefeitura, pelo estado, por quem? Não, ele era tipo de doação, era beneficente. Era independente. Independente, isso. E
você cuidava de crianças de 0 a 3, mas o orfanato tinha crianças até 14 anos. Isso, até 14 anos. E quantas crianças tinha esse orfanato? Mais ou Olha, menos, ao tá? todo eu não sei. Mas então era Era muita muita, criança. era muita Ah. criança. Não sei ao todo a quantidade. Eu sei que da minha sala eram 17. E eram crianças... como que funcionava? Eram crianças abandonadas? As pessoas levavam... Era famílias- abandonadas, a maioria era retirada dos pais pela assistente social, algumas eram maus tratos, algumas eram que as mães abandonavam, tipo, tinha e não queria cuidar, não queria aquela criança, e eles estavam lá para ser adotadas. Eram crianças para serem adotadas. E fala um pouquinho, como que é esse processo de adoção? Você sabe como é que funciona? No sentido, as pessoas chegavam lá e adotavam ou tem toda uma burocracia Tem judicial? toda uma burocracia, tem que ir na assistente social, deixar seu nome lá. E ela vai lá na casa da pessoa, verifica tudo, o estado da pessoa, se tem realmente... se a pessoa tem condições de manter aquela criança, de dar uma estabilidade àquela criança. Aí depois é que vai para o juiz é que vai determinar se vai ser adotado ou não pelaquela pessoa. E as crianças que você cuidava, e as do orfanato como um todo, que você tenha conhecimento, elas eram basicamente de Osasco ou de outras regiões? Abrangia uma região geral, Então tinha crianças de várias de localidades. várias localidades. Mas sempre no entorno de São Paulo. Sempre no entorno de São Paulo. Como que era cuidar dessas crianças? Eu adorava, eram crianças pequenas, eu gostava de cuidar, fazia com o maior carinho, ensinava o que eu sei para eles. Então, era brincando com eles que eu ensinava. E como que essas crianças... É que você trabalhava na de 0 a 3 anos, então já ainda eram pequenas. Era pequena. Mas tinha criança que chegava com mais idade do que isso no orfanato? Chegava. Já chegavam maiorzinhos? Já chegava maiorzinho. E esse orfanato, ele tinha uma escola para alfabetizar ou as crianças iam para Não, as crianças iam para a escola, tinha um período que as crianças iam para a escola e tinha a professora, vamos dizer assim, a professora que dava um reforço, vamos dizer assim. Quando chegava da escola, eles moravam lá no orfanato, né? Quando eles chegavam na escola, a professora ia ajudar eles a fazer a lição. O orfanato pagava as professoras para elas dar tipo um reforço para as crianças. E como era a relação entre as crianças? Era muito boa, eles cuidavam. Eles tratavam não só a minha sala, a minha turma, mas o orfanato inteiro como irmãos. No entanto, quando um chegava e ia embora, eles ficavam muito tristes, choravam. E só tinha crianças até 14 anos ali? Isso. Depois dos 14, elas iam para outras instituições? Isso, ia para outra instituição. Ou não chegava nem aos 14, porque já eram adotadas. E o número de adoções era grande nessa instituição? No período que eu fiquei lá, foi bastante razoável. O período na adoção. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 3 anos, mais ou menos, lá. E qual era o perfil dos casais que adotavam? Era gente que não podia ter filho? Era algum... A performance dos casais era a maioria que não podia ter filhos. Ou que já tinha filhos grandes e que queriam mais crianças. E qual o perfil dos doadores do orfanato? Era mais empresas, pessoas mais ricas? Como que... Não. Quando eu estava lá, foram pessoas mais estrangeiras. Foram brasileiras também, mas a maior parte das doações foram estrangeiras. Você disse que o orfanato vivia de doações, né? Uhum. Essas doações que mantinham o orfanato, elas... Quem que doava, digamos assim? Eram empresas ali de Osasco? Eram empresas eram pessoas... grandes, organizadas, que iam lá fazer doação. Grandes empresários que também iam lá, iam fazer visita. E, tipo assim, os empresários, eles iam lá, gostavam da criança e falavam assim, vou apadrinhar essa criança. Aí eles doavam
doavam roupa, doavam dinheiro para manter aquela criança. Aí servia para o orfanato inteiro, né? O orfanato ainda funciona Ainda hoje? funciona. E nesse período que você trabalhou lá, nesses 3 anos, que foi de quando a quando mesmo, Francisca, mais ou menos? Era só um pouquinho, acho que foi de 96 até 97. Até 98, Certo. mais ou menos. E nessa época em que você trabalhou lá, o orfanato ele passou por alguma crise, alguma situação financeira ruim? Ou sempre foi tranquilo Sempre foi por conta tranquilo, dessas doações? estável. Sempre foi tranquilo. Sempre foi. Sempre foi estabilizado. Bom, aí, 98, você... Mais ou menos, 98, 99. Tá, aí você foi trabalhar com o quê? Aí fui mandada embora. Aí eu fiquei ajudando a minha mãe, como sempre. Minha mãe tinha uma lojinha em Osasco. Ela costurava, ela mesmo fornecia as roupas, né, para a loja. Aí eu fui ajudar ela. Ela costurava as roupas que ela vendia na loja, é isso? Isso. Montou uma lojinha em Osasco, na rua Natanael Tito Salmão, né? Ali próximo do centro. E ela confeccionava a roupa e eu ficava à frente da loja. E ela tinha muitos clientes? Tinha. Tinha bastante cliente. Aí, voltando um pouquinho para sua família, fala um pouquinho o rumo que cada um teve até 99, digamos assim. Dá um resumo pra gente. E o meu primeiro irmão casou. Aí foi o meu primeiro irmão casou, né, com a moça perto de Sorocaba, que eu não estou lembrado do nome agora, do onde ela morava. Mas ela que era também é pernambucana, era nordestina. Ele conheceu ela e casou, foi o meu primeiro irmão que casou. Não foi o meu irmão mais velho dos homens, foi o do meio. Ele casou, aí teve um filho já. Aí depois, em seguida foi o meu outro irmão, que trouxe, na verdade, a gente para cá, para São Paulo. Mas continuaram morando em Osasco ou esse seu irmão se mudou para o interior? Não, todos continuaram morando em Osasco, todos próximos, um do outro. E aí, continuaram trabalhando nessa fábrica que você tinha falado? Isso, mais ou menos, meus irmãos, os dois irmãos trabalharam mais ou menos 15 anos nessa fábrica. Bastante tempo. Na Santista. E que era Santista, agora virou Bung, né? E vocês continuaram nessa casinha em Osasco que vocês se mudaram depois da pensão? Isso. Nesse período, ainda 99, vocês ainda estavam lá? Ainda estavam lá, mas... Aí você foi ajudar sua mãe na lojinha. E quanto tempo você ficou ajudando ela? Como que foi aí daí pra frente? Foi maio de 99 que eu fiquei de 2000, fiquei 1 ano e pouco ajudando ela. 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Que quando foi em 2001 eu já entrei nesse outro. Qual? Nesse atual que eu tô. Desde 2001 você tá... Isso. Então agora fala um pouquinho do atual pra gente. Quando você entrou, onde que é, o que você faz. Em 2001 eu entrei nesse emprego que eu tô hoje, né? Ele fica no Jaguaré. É uma instituição beneficente. É uma associação beneficente, Madre Camila, onde eu estou até hoje, já estou com 6 anos que estou lá. E trabalhei bastante, já com as crianças. Sempre fiquei em sala como educadora. No Madre Camila? Isso, na Madre Camila, sempre, desde que eu entrei, sempre fiquei em sala. Como educadora? Como educadora. E qual a faixa etária? A faixa etária é de 2 anos até 5. Aqui você trabalha de 2 a 5? Não, aqui eu trabalho 3 anos, agora que eu estou. Que seria o correspondente ao maternal? É isso, que é primeiro estágio. Hoje se chama primeiro estágio. Então, digamos, é uma escola de ensino infantil, digamos assim, e creche. Isso, uma creche. É uma creche? É uma creche que tem um padrão bem avançado, bem atualizado, e que as crianças saem de lá, digamos assim, preparado para a escola. E ela é mantida, essa creche, também? Isso, ela tem uma... Vamos dizer assim, a prefeitura tem uma contribuição. Ela é conveniada. Mas também existem doadores? Existem doadores. A maior parte é doadores. E é uma creche grande, Francisca? É bastante grande. Quantas crianças, mais ou menos? 102 crianças. Bastante criança. Bastante criança.
A sua classe, digamos assim, quantas crianças tem? 23. 23, você cuida de 23? 23. Sozinha? Sozinha e quando eu preciso de alguma ajuda, eu grito socorro e a ajudante de sala vai lá. Então, aí quando você precisa de ajuda... Eu chamo, aqui tem 2 auxiliares lá, e quando a gente precisa de ajuda, elas vão lá e... Quantas classes são? São 5. 5 classes. Isso. E período integral, diurno, como é que é? Período integral. As crianças chegam que horário? 7h30 da manhã, começa a entrada, e sai às 4h30. Qual é o perfil das mães, das famílias com crianças lá dentro? O Que vocês perfil é cuidam? mais famílias carentes. Famílias carentes? Isso. Que deixam lá para poderem trabalhar? Para poder trabalhar, por N outras coisas, né? Mas que realmente precisam. E como é feita a seleção dessas crianças, digamos assim? Porque, com certeza, o número de inscritos é maior do que o número de vagas, né? Como é feita essa seleção? A pessoa interessada, a mãe ou responsável pela criança, vai lá, faz a inscrição. Aí tem a diretora que faz uma pré-seleção, né? Porque até então é feita uma ficha da criança. Como da vida da criança, que realmente precisa, onde mora, o que precisa, quais as necessidades. Então, a diretora faz uma pré-seleção, junto com a pedagoga, e vai chamar os inscritos que foram selecionados. E nessa creche que você trabalha, como que é um dia normal lá? Você disse que as crianças chegam às 7h30 e saem às 4h30. Às 4h30. Nesse período todo, fala pra gente, o que você faz, quais são as atividades? Eu faço bastante atividade de artes, culinária. Você ensina as crianças a cozinharem? Ensino culinária. Tipo assim, levo melão na sala. Tipo assim, ensino a fazer um suco, fazer brigadeiro. E elas aprendem? Aprendem e comem o que elas fazem. O gostoso é isso, né? Elas comerem o que elas fazem, produzem. E aí, então fala pra gente, por exemplo, sei lá, segunda-feira, como que é? Você chega às 7h30, recebe as crianças, dá o dia pra gente inteiro. Aí eu entro às 8, né? As crianças chegam às 7h30, eu entro às 8. Aí fica uma pessoa até às 8, enquanto eu chego, faz os cantinhos de brincadeira. A pessoa que fica faz os cantinhos de brincadeira para a criança chegar, guardar a sua mochila e chegar e ir para os cantos brincar. Cantos de boneca, de carro, de oficina. Vários cantinhos montados para a recepção daquela criança. Aí eu chego às 8, aí a gente guarda os cantinhos, guarda as coisas, deixo para tomar café com eles. Aí eles tomam café, subo para a sala, faço a chamada, faço a roda da conversa, converso bastante com eles, como foi o dia deles e tal. Aí faço leitura com eles, leio uma história, conto uma história, leio. Aí depois eu faço atividade com eles, ou atividade de artes, ou de culinária. Aí eles descansam em algum momento? Aí chega a hora do almoço. Aí eu vou lavar as mãos deles. Aí chega a hora do almoço, eles vão almoçar. Tem o cardápio das crianças, cada dia é comida variada. Aí eles descansam. Eu almoço 11h30 com eles. Eles descansam até 1h30, 2h. É a hora do descanso deles. E aí volta? Aí volta a atividade. Aí tem o lanche 3h, que seria a janta, né? Aí o lanche é 3h da tarde. Aí depois do lanche, aí tem outra atividade. Aí eu levo eles para assistir uma fita de vídeo, um DVD, coisas educativas. E aí já está na hora quase de ir embora. Aí eu vou para a sala de novo, aí eu arrumo eles, para sair bonitinho, arrumo os cabelos. E a segunda-feira já foi. E fala pra gente, Francisca, o que você viu no magistério, no curso de magistério, ainda lá em Icó, né? E hoje, a prática, né? Que você coloca na prática
esses ensinamentos? É bem diferente. É bem diferente? Bem diferente. Por que É diferente? diferente. Porque na prática você aprende muito mais. Você praticando todo dia, você vai praticando, vai buscando. Cada dia mais você vai renovando o que você sabe na prática. E você acha que o sistema educacional brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre o sistema Uhum. educacional, deixa a desejar o sistema público? Deixa muito a desejar. Nos ensinamentos mesmo, deixa muito a desejar. Hoje em dia, os professores não são incentivados a ensinar. Ou, não sei se é por causa da questão de salário, são totalmente desmotivados. Isso como um todo? Você quer dizer, tanto no ensino infantil, como no fundamental, como no médio? A visão como uma profissional da área, né? Como que você acha que tudo é muito desvalorizado? Tem alguns pontos que é bem... Em alguns pontos, assim, tipo assim, tem pessoas que... Eu, como professora, eu tive o incentivo da Simone, que foi uma pessoa muito... Chegou e me trouxe N coisas que eu não sabia. Então, tipo assim, na prática que você vai buscando, vai encontrando pessoas que vai te dando dicas. E antes não era assim, era tudo no escrito. Mas vocês recebem algum tipo de incentivo por parte da prefeitura, no sentido de cursos? Isso a gente recebe. Que tipo Agora de cursos? bastante. Tipo o Cirandá, que é uma associação, né? Elas sempre estão oferecendo cursos pra gente, tipo cursos de movimento, cursos... Eles cursos que elas fazem, que oferecem pra gente, que é lucrativo pra gente, que traz um conhecimento bem amplo pra gente. E num desses contatos que aconteceu, você até citou agora há pouco, foi com a Simone, né? Uhum. Que foi uma atividade, uma ação do Museu da Pessoa na creche de vocês. Como que foi que você tomou conhecimento? Como foi esse encontro, digamos assim? Foi tipo assim, a Camargo Correia que entrou em contato, assim, da creche e patrocinou, né, o curso pra gente durante 2 anos e meio. Aí a Simone Alcântara foi lá visualizar a creche, como que era, visualizar como um todo, como que eram as crianças, o ensinamento das crianças. E daí a gente conheceu, ela foi dar o curso, foi trazendo coisas novas pra gente. O que mais você se lembra desses cursos, desses contatos, Francisca? O que mais eu me lembro é leitura. Leitura que foi muito bom para as crianças, que até então a gente não lia para as crianças. Quando eu entrei lá, o intuito era cuidar. Porque até então a gente não sabia, não tinha o conhecimento de que a criança podia e tinha conhecimentos. E hoje em dia a gente busca. A gente tanto aprende com a criança como ensina para eles. Então foi um contato que Foi um rendeu contato, muitos uma frutos. troca que rendeu bastante bons frutos. Foi um conhecimento muito rico. E o que você mudaria com relação à educação mesmo, Francisca? Se você pudesse mudar alguma coisa, acrescentar ou tirar, o que você mudaria? Eu usaria o incentivo como um instrumento para cada vez mais ter professores. Os professores se motivar, ensinar, ter prazer no que fazem. Porque tem professor, não estou generalizando, mas tem professor que vai ali por ir, mas ele não tem o prazer de ensinar, é desmotivado. Então, eu dava bastante motivação para que tivesse mais professores, mais classe de professores. E quais são os seus planos, digamos?
Ah, meus planos são vários. Ingressar na faculdade, fazer uma pedagogia, porque meu sonho é ser pedagoga. Esse é o seu sonho. Meu sonho é ser pedagoga. Por quê? Por que essa paixão sua, digamos assim, pelo ensino? Da onde vem? Ah, da onde? Eu acho que é de dentro de mim mesmo. Porque na minha família não tem nenhum professor. Você Eu sou a única que ingressei na carreira de professora. Não tem nenhuma. E você gosta do que você faz? Amo. Eu amo, faço o que eu faço com gosto, com prazer, com dedicação. E você acha mais difícil cuidar de crianças dessa faixa etária, mais fácil? Que você cuida de crianças de 3 hoje, né? Isso. Mas você já cuidou de 0 a 3 também, Já. né? É uma fase... Fala um pouquinho sobre as dificuldades de ser uma educadora com crianças dessa idade. Da que eu estou trabalhando? Isso. As crianças que eu estou trabalhando hoje é bem mais fácil de trabalhar. Uma que elas dão retorno do que você passa, do que você ensina para eles, porque são bem maiores. E você vê as crianças repassando o que você ensinou é muito significante. E as crianças pequenas, elas aprendem, mas elas não conseguem transmitir o que você passou com clareza, com mais firmeza. E as crianças que eu trabalho hoje, elas te dão, vamos dizer assim, um incentivo maior para que você sempre trabalhe buscando mais inovações. E você mantém algum tipo de contato com os pais dessas crianças? Mantenho, converso com eles na sala, eles vão levar as crianças na sala. Alguns vão de perua, de transporte escolar, mas alguns vão a pé mesmo, leva eles na sala. Eu converso com eles quando a criança está passando por digamos assim, com jeito estranho. Eu pergunto se está acontecendo alguma coisa em casa, o que aconteceu com a criança. Porque às vezes a criança chega meia que não quer brincar, não quer fazer atividade. Eu converso com eles, tenho bastante contato com eles. E esse contato, digamos assim, Essa você troca. acaba participando também das questões familiares, dessas crianças, dos pais também? Sim, porque você tem que estar por dentro, né? Para até então entender por que a criança está daquele jeito. Ter uma atenção mais especial, digamos, naquele dia. Que a criança tá assim, não é porque ela quer, é algum motivo. Então, você tem que ter uma atenção mais especial. E na casa que você mora hoje, é aquela que você se mudou depois da pensão ou já é outra casa? Não, agora é na Vila Iara. Vila Iara. Isso que eu estou morando. E mora quem hoje com você? Mora eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, solteiro. Então estão em 4 hoje? Estamos em 4. E sua mãe continua costurando? Tem Minha lojinha? mãe continua costurando. Mas não tem mais lojinha? Não tem. Ela costura, mas agora ela está fazendo uniforme escolar para uma escola. E seu pai? Meu pai trabalha de porteiro lá na Avenida Paulista. Ele está Ele trabalhando. trabalha em portaria. E, Francisca, você... O que mais mudou, digamos assim, na sua vida pessoal, a partir do momento que você passou a efetivamente trabalhar com criança, trabalhar com ensino, trabalhar na educação? Eu me senti, assim, mais valorizada. Não, tanto pela parte das mães das crianças, que chegam para mim e falam, o que você faz é muito legal, continue assim. Como pessoa, mudou muito, eu aprendi muito. É como que eu falei para você, eu aprendi, ensino para as crianças e aprendo todo dia. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente com eles. Porque eles não só absorvem o que eu ensino, mas que também repassam para mim. Você disse que lá atrás, né, no comecinho do depoimento, que mudou muito a forma. Mudou. Como era a educação de quando você começou, quando você Mudou foi bastante. alfabetizada para hoje, né? Voltando a essa questão
né? Uhum. Para costurar aqui as suas colocações. Mas o que mais mudou? O que mais de diferente? Você disse que a forma, né? Uhum. Mas fala mais detalhadamente pra gente. Como assim mudou? O método do ensino mudou, hoje em dia é mais amplo, os professores deixam vocês mais, digamos, à vontade para aprender. Não é tanto como era antigamente. Não é tanto uma questão, você vai ter que aprender aquilo e acabou. Você aprende, mas é de uma forma diferente. É na questão de você querer aprender. Não uma obrigação, como eu falei. Não, tipo assim, um professor fala assim, no passado ele falava assim, você vai ter que aprender a dar tabuada de 5. Aí você se preocupava, porque eu tenho que dar tabuada, porque o professor falou que se eu não desse eu ia ficar de castigo, pensando. E hoje em dia não. Hoje em dia você busca um aprendizado, mas de uma forma que você quer aprender. Não que seja uma obrigação, que seja obrigado. E nesses 2 anos e meio que o Instituto Museu da Pessoa manteve um contato com a instituição de vocês através da área de formação, Uhum. né? Uma das coisas que mudou, você já disse, foi essa introdução do hábito de leitura para as crianças, né? Uhum. O que mais mudou? Mudou muita coisa. Mudou a forma, o tratamento das crianças. Tipo assim, que a gente não via a criança como uma capacidade que eles tinham. Tudo era a gente que fazia. Hoje em dia a gente sabe que eles são capazes de fazer. A autonomia da criança também. Que a gente não dá, não era dada a autonomia para a criança dele querer alguma coisa ou deixar de querer. E você mesmo após... Quando que acabou esse projeto, digamos, de formação na instituição? Eu acho que foi em 2005. 2005. Isso. Mas você manteve contato com o Museu da Pessoa, com o Instituto Museu da Pessoa? Mesmo após o final desse... Mantive. Mantenho. Sempre eu converso com a Simone também. Ela me dá várias dicas. Terminou o curso, mas sempre a Simone fica dando dica, mandando e-mail para atualizar a gente quando tem curso. Olha, vai ter curso tal. É bom para vocês se atualizar. Vão lá. Então o contato continuou. Continuou. E continua ainda, E né? continua. Tem a Cristiane também. A Cristiane foi muito... Ela foi educadora de sala, né? Que a Simone ela é formadora, e uma vez por mês. E a Cristiane, ela ficou na minha sala, ela teve um contato maior com as crianças, com as crianças e comigo. Foi ela que ensinou também, a Cristiane. Ensinou também eu fazer culinária, ensinou que as crianças são capazes de fazer sim, basta dar oportunidade para eles. E olhando para a sua trajetória de vida, Francisca, quais são as principais lições que você tira dela? Uma lição de sabedoria, que eu aprendi muito, que eu tenho que eu aprendi um aprendizado bem maior e um futuro brilhante, que eu espero. Nós estamos caminhando já para o final do depoimento. Uhum. Eu queria saber se você quer falar algo que talvez nós não tenhamos perguntado, algum assunto que a gente talvez tenha deixado passar, ou que falou muito rapidamente, você gostaria de pontuar? Eu só queria agradecer, principalmente a Simone Alcântara, que ela foi um elo de ligação, vamos dizer assim, do aprendizado que eu tenho hoje. Porque até então eu não tinha esse aprendizado na prática. E hoje, com a Simone Alcântara, ela trouxe um aprendizado muito grande que eu absorvi. Tudo que ela levou de aprendizado, eu absorvi. Eu agradeço muito a ela por eu ser o que eu sou hoje, como educadora,
do aprendizado que ela me trouxe, do ensinamento. E nós estamos quase no Dia dos Professores, né? Uhum. Estamos chegando aí ao dia. Uhum. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os professores que... Eu gostaria que os professores se dedicassem, tivessem ânimo, que é uma profissão meio que, né, desvalorizada, mas que tivesse ânimo, que sempre estivesse buscando entendimento e aprendizado. E que tivesse um bom dia de professores. André? Então, para finalizar, eu queria que você contasse para a gente como você se sentiu ao dar esse depoimento. Me senti muito bem valorizada em dar meu depoimento, e que é a realidade da minha vida, a minha trajetória. E eu me senti muito bem, à vontade. Vocês são amores, me deixaram à vontade. Então, tranquila. Francisca, então, em nome do Instituto Museu da Pessoa, nós agradecemos o seu depoimento. Obrigada. Feliz Dia dos Professores Obrigada. para você. Desculpa alguma coisa aí, se não... Imagina, e que você continue por muitos e muitos anos educando essa criançada aí.